quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que o quê? Não se interrompam as vossas orações. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês, e dentro dessa nossa campanha do domingo em favor da família, eu quero falar com vocês sobre oração, sobre orar a Deus. Eu sei que todo mundo que está aqui ora a Deus, costuma orar, talvez se não ora com frequência, mas ora, fala com Deus. E todo mundo que ora a Deus espera obter uma resposta de oração. Nós não oramos só por orar, nós oramos com a expectativa de obtermos resposta de Deus nos dar um retorno daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pedindo. Mas o que nós sabemos é que muitas pessoas às vezes não conseguem obter resposta dessas orações. Existem aqueles que oram, mas que raramente obtêm algum tipo de resposta daquilo que pedem, porque acham e entendem que orar é somente falar com Deus e simplesmente jogar as palavras ao vento e no tempo, que isso já vai obrigar Deus a obter respostas. E eu tenho dito para vocês que todas as vezes que nós oramos ou falamos com Deus, antes de Deus poder atender qualquer tipo de oração que você realmente está fazendo, que você usa para poder fazer pedidos a Deus, Deus sempre na frente tem pedidos para você também. Ele espera que essa sua busca dê a você a oportunidade de ser trabalhado por Ele e consequentemente entender as coisas referentes à vontade dEle, para que haja um entendimento entre você e Deus e consequentemente Ele venha poder atender você naquilo que você está pedindo. E sempre os pedidos de Deus estão diretamente ligados à postura, a mudanças que às vezes nós estamos precisando, termos um comportamento adequado dentro daquelas regras que Ele estabelece. E sempre o pedido de Deus com respeito, o seu desejo com respeito à nossa própria vida, sempre estão diretamente ligados a mudanças, ligados à postura, a forma de agirmos, ou de nos comportarmos, ou de testemunharmos. Sempre os pedidos dele estão diretamente ligados a isso. E às vezes você demora pedindo e pede e fica tempo esperando a resposta de oração, e você sabe que sempre que você pede, entre o pedido e a resposta tem exatamente um espaço que tem que ser percorrido, e Deus entende que é exatamente nesse espaço entre o seu pedido e a resposta dele, que é o espaço que Ele pode trabalhar em você, que Ele pode agir na sua vida para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer com que você tenha um entendimento de acordo com a vontade dEle, a ponto então de agir da maneira como Ele quer, de fazer as coisas da forma como Ele está querendo, para que possa então Ele fazer aquilo que Ele está pretendendo fazer, mas que está na espera dessa sua atitude, dessa sua postura e dessa sua maneira de ver e de perceber a vontade dEle influenciando a sua própria vida. E existem coisas que atrapalham as nossas orações, e são muitas coisas que podem atrapalhar as nossas orações. Uma delas é a falta de perdão. É quando você não perdoa, quando você tem dificuldade para perdoar quem ofendeu você. E outra coisa que atrapalha a oração
é conflito familiar, falta de entendimento dentro de casa, contenda, atrapalha a oração. Juntamente com as contendas, nós podemos observar quando você não valoriza pessoas que vivem com você, quando você não valoriza a sua esposa, quando você não valoriza seu marido, quando você não valoriza a sua família, quando a sua família deixa de ser prioridade para você, e muitas vezes com muitos acontece isso, prioridade se torna amigos, companheiros de farras, amizades que às vezes têm mais influência sobre você, sobre as suas decisões, do que sua esposa, do que seu marido. Essas coisas geram conflitos e consequentemente atrapalham a oração. O que atrapalha a oração é orgulho. É quando nós não somos capazes de reconhecermos que estamos errados, quando somos duros, estamos errados, estamos discutindo, brigando e levantando bandeiras, mesmo quando errados, mesmo quando tendo a necessidade de pedir perdão, reconhecendo o próprio erro, para que possa então se processar em nós o perdão de Deus, o agir de Deus, porque diz a Bíblia que Deus resiste a todo e qualquer tipo de soberba, a todo e qualquer tipo de orgulho, e quando o orgulho e a soberba é quebrada, Deus dá graça, porque Ele dá graça aos humildes, e isso então faz com que Ele venha trabalhar, com que Ele venha agir em nossas vidas ou dentro de nossa própria casa. Mas quando nós somos turrões, difíceis, briguentos, que ficamos segurando situações que somos culpados e tentamos levantar bandeira de resistência por questões que nós deveríamos reconhecer e pedir perdão, isso atrapalha as nossas orações. Isso nos dificulta com Deus e consequentemente as orações elas são impedidas. E muitas vezes para ter oração respondida é preciso se quebrar diante de Deus. Precisamos então nos aquebrantarmos, nos despojarmos de todo e qualquer orgulho, de toda e qualquer arrogância, de todo sentimento de contenda, de briga, de confusão. Devemos então nos tornarmos pessoas pacificadoras, daquelas pessoas que primam pela paz, que primam pelo entendimento, pela reconciliação. Todas essas coisas acabam então trabalhando em favor das nossas próprias vidas, fazendo com que Deus venha escutar as nossas orações. E isso então faz com que Deus venha fazer com que aquilo que você pede se torne uma realidade e venha para você como resposta. Diga glória a Deus. O apóstolo São Pedro, ele era um homem muito entendido sobre temperamento. Por que ele era entendido? Porque ele foi um sujeito temperamental, sanguíneo, estressado, revoltado, briguento. E durante todo o tempo que ele foi assim, Jesus teve que lidar com ele, trabalhar com ele e cuidar dele. Por quê? Porque por causa do temperamento dele, do sentimento de arrogância, de se sentir superior aos demais discípulos, ele abria muita brecha na vida dele para o diabo achar que poderia encontrar legalidade para poder segurá-lo e prendê-lo. Um dia, ele deu tanta brecha por causa do temperamento dele, por ser um sujeito extremamente desajustado, estourado, que o diabo foi reclamar lá com Deus sobre a questão do apóstolo São Pedro. O diabo chegou lá com Deus e disse: olha, aquele ali está mais para mim do que para ti. Aquele ali está mais para o meu lado do que para o teu, porque olha só como ele se comporta, olha só como ele age. Eu acho que da maneira como ele está vivendo, eu tenho que brincar um pouquinho com ele, porque ele está me dando brecha para isso. Quando Jesus tomou conhecimento que o diabo foi requerer esse direito de cirandar, de brincar com o apóstolo São Pedro, Jesus na mesma hora falou com Deus, falou com o Pai. E pediu para o Pai, 3 vezes falou Jesus: Pai, não permita. Pai, não permita, Pai. Pai, não permita. Por que Jesus pediu para o Pai para não permitir? Porque Jesus sabia que o Pedro não teria resistência. Jesus sabia
que a estrutura do Pedro era uma estrutura extremamente frágil, pela falta de mudança real, pela falta de conversão. E essa falta de conversão da vida dele era alguma coisa tão clara, tão patente, que Jesus chegou a falar com ele: olha Pedro, quando tu te converteres, Jesus falou para ele, quando você se converter de fato, você vai e apacenta meus cordeiros, vai cuidar das minhas ovelhas, que você não se converteu ainda, mas quando isso acontecer, vai fazer o que o Pai está mandando você fazer. E Jesus então sabia da fragilidade dele, sabia que ele não estava preparado para ser confrontado pelo inimigo, pelas próprias brechas que ele tinha dado. E Jesus então pediu ao Pai 3 vezes: não deixa, Pai, não deixa, Pai. E um dia Pedro estava ali conversando com Jesus, e Jesus olhou para o Pedro e disse: olha Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, disse Jesus para o apóstolo São Pedro. Ele pediu para brincar com você, pediu para se andar com você, com certeza pelas brechas que você estava dando. Aí Jesus revelou e disse: mas eu por 3 vezes orei ao Pai e disse ao Pai para não permitir, para não deixar você ser cirandado, porque Jesus sabia da estrutura frágil que era o apóstolo São Pedro. E muito da fragilidade dele estava nesses impulsos, nesse temperamento, por ser temperamental, por ser muitas vezes agressivo, por achar que as coisas poderiam se resolver na força, por achar que as coisas poderiam se resolver na pressão, poderiam se resolver na espada, poderiam se resolver realmente na palavra dura e no confronto. E Jesus entendia que a coisa tinha que ser diferente, mas ele tinha muito disso nele. Algo que depois, com o tempo, foi mudado, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas até então ele ainda tinha essas tendências, esses impulsos, que eram sem dúvida alguma o ponto frágil da vida espiritual dele. Muitas vezes tem pessoas que ainda têm a mesma fragilidade. Existem pessoas que ainda precisam desse trabalho de Deus nessa área, porque aí tem sido praticamente o ponto frágil, onde o inimigo tem olhado e tem encontrado brechas para poder requerer direitos, para criar determinadas situações. E Pedro, conhecedor dessas coisas, sabendo que isso pode gerar situações de dificuldades para nós, sabendo que isso pode fazer com que venhamos sentir a ausência das bênçãos de Deus, por não termos as respostas de nossas orações de bênçãos para nós mesmos, ele resolveu falar muito especialmente para o homem, ou para o marido, mas isso não quer dizer que não seja para a mulher também. E ele vem, escreveu uma carta, e nessa carta ele escreveu isso que eu li para vocês, de uma forma muito específica para os maridos, onde ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando você casa, você tem que viver vida de casado, diga glória a Deus, vida comum do lar. Quando você casa, você tem que viver a vida comum de todo mundo que tem um lar, que tem uma família, que tem uma casa, que tem uma mulher. Por que ele falou isso? Porque muitas vezes tem pessoas que casam e que não vivem a vida comum do lar. É aquilo que eu já falei para vocês. Tem sujeito que casa, mas que quer viver vida de solteiro. Ele acha que ele não tem obrigações, ele acha que pode chegar em casa em qualquer hora e não tem que dar satisfação para ninguém. Ele acha que a vida dele é a vida dele, que ele não tem compromisso com a mulher que ele escolheu para casar. Só que Paulo está dizendo aqui que não. Se você quiser viver como solteiro, não case. Mas se você se casou e se tornou marido, disse Pedro, para viver a vida comum do lar, aquela vida de um homem casado, você não é mais solteiro, onde precisa dar satisfação, onde você tem compromisso em agradar pessoas que convivem com você e que você escolheu para viver ao seu lado, você passa a ter essa responsabilidade. Por quê? Porque quando você deixa de viver essa vida comum do lar, que falou o apóstolo São Paulo, você gera todo tipo de conflito e de contenda dentro da sua casa, conflitos esses e contendas essas, que inevitavelmente vão criar situações de dificuldades e de ausência de bênção de Deus dentro da sua casa e no meio da sua própria família, ainda que você queira que a sua família seja abençoada, mas esse tipo de atitude, de comportamento, simplesmente dificulta as bênçãos de Deus dentro da tua casa. E ele falando, ele disse: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar,
E depois que ele disse isso, ele disse: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, disse ele. Tendo consideração com a mulher que você escolheu para viver, porque ela é uma parte mais frágil dentro dessa relação, falou o apóstolo São Pedro. Considerar. O que é considerar? Considerar é valorizar, é honrar, é dar importância para aquela pessoa que você escolheu para viver ao seu lado, porque isso é bom, isso agrada a Deus, isso gera bênção, isso faz com que o teu lar seja abençoado. Quando essas coisas são ausentes do relacionamento, da convivência dentro de casa, seja da parte de um lado ou do outro, não gera bênção, gera dificuldades. As pessoas que se relacionam com você, que convivem com você, devem ser valorizadas, devem ser honradas. E essa honra, essa valorização tem que ser recíproca. Quando isso não acontece, isso realmente gera uma situação de ausência de bênção de Deus dentro da nossa própria casa. Foi isso que Pedro começou a falar. E depois que ele disse isso sobre a questão de consideração, de valorização, de viver vida comum do lar, ele foi completando, dizendo que a tua esposa é a parte emocional mais frágil que você tem dentro de casa, e que você tem que tratar com dignidade, porque tanto você como ela são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tanto você como ela são realmente depositários ou beneficiados pela graça de Deus. E quando não há entendimento, quando há desentendimento, quando não se valoriza e não se prima por essas coisas que ele falou, as orações são interrompidas. Você pode orar, pode clamar, pode pedir, pode apresentar, pode dar cambalhota, pode fazer todo tipo de performance poderosa ou sobrenatural que seja, não vai acontecer nada. Por quê? Porque baseado pelo que diz aqui a palavra, e diz o apóstolo São Pedro, Deus exige postura, entendimento, união, compreensão e uma atitude da sua parte em querer viver bem com a pessoa que vive com você. Porque quando você realmente se propõe a isso, as portas dos céus se abrem e a tua oração sobe para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Mas às vezes nós ficamos dentro daquela visão: minha família eu vou ganhar para Jesus. A sua família você não ganha para Jesus pregando nem falando, você ganha com o seu testemunho de vida. Não adianta nem falar o que você não vive, que você não vai ganhar ninguém. Você vai chocar as pessoas que vivem na sua casa. Sua família, você pode ganhar sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Desde que você se proponha a ter essa postura que a palavra de Deus recomenda, de comportamento, de atitudes para todos nós. Vocês estão me entendendo? Desde que você realmente mude nisso. Então nesta noite o que eu quero concluir dizendo para vocês, que nós precisamos deixar que Deus nos mude. Precisamos reconhecer os pontos frágeis das nossas vidas, que dão brechas para o inimigo tentar querer cirandar conosco, para que Deus realmente possa trabalhar em nós e nos fortalecer nos pontos que nós somos frágeis. São essas as colocações da palavra de Deus. Que aquele que se aproxima de Deus tem que se permitir essas mudanças e essas transformações. Apóstolo São Paulo disse: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. E por aí vai, você vai vendo as propostas da palavra de Deus. Aquele que era brabo não seja mais brabo, seja manso. Eu sempre tenho dito aqui para vocês que Jesus não chamou você para servir a Ele e continuar sendo brabo, agressivo, violento. Não foi para isso que Deus chamou você. O Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Poucas vezes Jesus usou esse termo para nos chamar a atenção: aprendam comigo isso, ou aprendam comigo aquilo. Mas isso ele pediu: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
O que ele quer dizer com isso? Que se antes de conhecer Deus você era orgulhoso, arrogante, briguento, cheio de confusão, aprenda com Jesus a ser humilde. Se você era brabo, aprenda com Jesus a ser manso, porque foi Ele que pediu isso. E na medida em que essas coisas de fato acontecerem na sua vida, tenha certeza que na medida em que houver essas mudanças, a resposta das orações vão chegar, e aquilo que você tem pedido para Deus, o Senhor vai ouvir e vai te atender. Vai te atender. Então nesta noite, nós estamos nessa batalha para melhorar a nossa casa, para melhorar o nosso lar, para melhorar a nossa família. Nós estamos orando para que haja união, estamos orando por pessoas da nossa casa. Talvez você tenha na sua casa pessoas que estão dando trabalho, pessoas que têm feito você chorar, pessoas que têm te levado ao desespero, e você tem se limitado somente em orar por essa pessoa. Mas hoje, através da palavra de Deus, eu estou dizendo que não adianta só orar. Permita a mudança de Deus na sua própria vida. Se permita essa mudança, essa transformação, essa mudança na forma de agir, essa mudança na postura, essa mudança em muitas coisas que você sabe muito bem, mais do que qualquer pessoa, no que é que você está precisando mudar, e não onde é que Deus tem cobrado mudança para você. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo e atender diante de Deus e reconhecer essa necessidade de mudança e se esforçar por essa mudança, e que essa mudança de fato acontecer em você, tenha certeza de uma coisa, que você vai orar com toda a segurança, com toda a certeza, que essas orações que você vai estar fazendo não vão estar sendo interrompidas pelo mau comportamento, pelas atitudes erradas. E dessa forma Deus vai trabalhando, Deus vai abençoando, Deus vai agindo, e a resposta chega para a glória do nome de Jesus. A bênção chega, e olha, eu digo para você, não só a tua vida vai se tornar uma bênção, mas o teu lar vai se tornar uma bênção. As pessoas que convivem com você vão se sentir felizes com você. Você não vai mais machucar ninguém, você não vai ser mais aquela pessoa geradora de traumas na vida dos outros, ferindo a vida de pessoas. Você vai deixar de ser uma pessoa que é usado para ferir, para machucar, para magoar, mas todos vão se sentir bem ao seu lado e vão perceber que você é uma fonte de bênção de Deus, unicamente por se permitir essa mudança que vem da parte de Deus. Então pensa nisso, se adeque exatamente a essa visão da palavra, essa visão do próprio Deus, dos ensinamentos de Jesus, que no momento que nós vamos nos adequando àquilo que Deus tem pedido para nós, e nós vamos simplesmente nos acertando e nos adequando com Deus, sabe o que é que diz a Bíblia? Que chega um momento que você nem pede mais, é a bênção que alcança você, diz a palavra de Deus. É a bênção que alcança. É a Bíblia que diz isso. Chega um momento que você não tem mais nem necessidade de pedir, você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as coisas que implicam na tua mudança, na tua transformação, e quando você faz isso, se preocupa com isso, a bênção que você precisa, que você tem necessidade, antes de você pedir, Jesus Cristo disse que o nosso Pai acrescenta, diga glória a Deus. Então é melhor viver assim, e dessa forma nós vamos percebendo que as nossas orações não serão interrompidas por nós mesmos. Amém? Pensa nisso, e que Deus nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus. É muito bom poder falar da palavra de Deus para você, mas agora eu quero lhe fazer um convite para você participar conosco todos os domingos às 17 horas do nosso encontro de paz aqui no Hotel Veleiros, certo? Nós estamos aqui todos os domingos às 17 horas, você é o nosso convidado, venha ouvir a palavra de Deus. E nós estaremos também orando por você e pela sua família. Será um prazer poder receber você juntamente com a sua família. Tá certo? Aguardamos você. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Agora eu espero que você entre em contato conosco. Fazemos oração em favor da sua vida. Você pode ligar nos telefones que estão aí na tela. Pode também passar um e-mail que nós estaremos respondendo para você e ajudando você com o nosso ministério. Tá certo? E visite a Igreja Quadrangular, que fica na rua Raimundo Correia 355, no bairro do Monte Castelo. Estamos esperando você lá. Temos sempre cultos às quartas, sextas e domingos, e você é o nosso convidado. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento.
Te peço, ó Deus, que seja repreendido toda e qualquer opressão, perturbação, problemas, embaraços, atrapalhos. Que o Senhor Deus alcance essas pessoas com o seu poder, com os seus milagres. Que esses lares sejam abençoados, que essas famílias sejam abençoadas e que todos tenham a bênção de Deus, a vitória de Deus em suas vidas. No nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.